Agora sim, pessoal, uma boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião de hoje. Reunião número 9, nossa penúltima reunião, na verdade, desse grupo de estudos, né? Nossos formadores em ação. E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Descansaram? Todo mundo pronto para apresentar o relato de implementação hoje? Eu falei, olha, dei uma olhadinha na planilha de vocês, eu me assustei. Apenas 2 profs se colocaram à disposição de apresentar hoje. Vamos tentar mudar isso aí, pessoal, porque realmente só o prof. Rafael e o prof. José Antônio se colocaram à disposição de apresentar hoje. Então, espero também que os demais colegas também consigam apresentar. O prof. Jefferson pode falar. Tá faltando para mim colocar lá a avaliação da pedagoga e alguma coisa dos alunos, mas eu posso apresentar também, e o resto está pronto. Beleza, prof. Podemos dar uma olhadinha aí. Qualquer coisa a gente Se encaixa. sobrar tempo, Sim, eu sim. apresento. Se for só os dois, vai ser bastante tempo. O José pode falar? Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde. Pessoal. É só para confirmar se o meu microfone está funcionando. Tá sim, prof. Pessoal, Obrigado. pode haver alguma instabilidade na minha internet, tá? Infelizmente, eles mexeram hoje, né? Ela tá bem ruimzinha. Tá melhor do que de manhã, mas mesmo assim de manhã eu quase não consegui fazer a reunião. Então, eu peço para vocês o seguinte: se caso eu cair por algum motivo, tá? Não saiam da reunião, se mantenham na reunião, tá? E se estiverem apresentando e acabarem acontecendo eu cair, vocês podem ficar tranquilos que eu volto pelo celular, onde eu voltar, tá bom? Não vai ser perdida a reunião de vocês. Tá? E vamos lá então, pessoal, né? Começar nosso grupo de estudos de hoje. Vamos falar de novo de SAEB, né? É uma questão que a gente está trabalhando bastante nas escolas, trabalhando bastante com nossos alunos. E é importante a gente também, no grupo de estudos, rever um pouquinho sobre o SAEB, falar um pouquinho dele com vocês. Antes disso, pessoal, vou mandar aqui no chat para vocês a planilha de apresentação, tá bom? Aí, se alguém quiser apresentar, aí já pode ir entrando e colocando seu nome na planilha. Vamos lá, prof. Kátia, tudo bem? Boa tarde. Então, a planilha para vocês. Então, pessoal, a gente vai trabalhar hoje nessa reunião, né? Ele é, na verdade, uma confirmação, uma retomada daquilo que a gente fez na reunião número 2. Nós começamos a trabalhar sobre o SAEB, começamos a ver sobre ele, a gente viu o gráfico lá dos alunos que estão no sexto ano, que série eles estavam durante a pandemia, os do nono, os terceiro ano. Então, hoje a gente vai fazer uma retomada disso, uma revisão disso, tá? Deixa eu... Vamos lá aqui. Então, lembrando mais uma vez que a câmera é importante, a câmera está aberta. Tá? Tenho certeza que vocês estão todos com a câmera aberta bonitinho, né? Que não tem ninguém com a câmera fechada, ninguém está se escondendo hoje da reunião. Então, vamos, né, fazer certinho, todo mundo participando bem, tá? Nossos cursos andar bem. Nossa agendinha de hoje, a gente tem um acolhimento de 10 minutos, um mapa de conexões, a nossa experiência e o compartilhamento por 40 minutos, tá bom? Prof. Denise, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, a ideia principal, pessoal, é a gente trabalhar a questão do planejamento, né? Nós vimos isso após a nossa vinda do recesso escolar, as pedagogas conversaram com a gente, do que a gente tinha feito, se foi tudo certinho, se a gente conseguiu, né, realmente efetivar o que nós planejamos. E como eu falei para vocês, né, muitas vezes a gente planeja alguma coisa, nossa reunião, nossas aulas, e acaba que a gente não consegue realizar, né? Eu mesmo tinha planejado uma atividade do agrinho para este ano, bem diferente, bem assim, diversificada com as minhas turmas, e não consegui aplicar, né? Porque teve a questão
E boa parte dos dias é chover, em minha escola tem vários alunos do interior, o transporte não trazer. Teve dias de a escola ter outras demandas com os alunos, né, que trabalha em escola integral sabe que tem protagonista, tem reunião de protagonista, tem reunião de líderes, reunião de... E os alunos que normalmente eles estão à frente dessas atividades acabam participando dessas reuniões. Então, eu acabei também não conseguindo, né, efetivar o meu trabalho no Agrinho por esse motivo. Então, mas a gente tem que saber que o planejamento, né, igual eu tô falando aqui, ó, ele é a base de qualquer ação. Tá? E eu penso assim, pessoal, nossas aulas só se tornam eficazes, só conseguem realmente ser bem trabalhadas quando a gente faz o nosso planejamento. Trabalhando também a recomposição da aprendizagem, as atividades que a gente realizou na jornada, no início da jornada. A gente vai pensar um pouquinho nisso tudo hoje, tá bom? Então, assim, na segunda reunião, a gente fez uma atividade nessa aqui, ó. Percurso de ações para o SAER. E a gente foi lá, escreveu, olha, eu, sou Juvenal Lacerda, estou trabalhando no colégio tal. A minha escola está realizando essa atividade voltada ao SAER. Aí eu ia lá e escrevi a atividade, né, que eu estava utilizando para a minha escola. Agora, pessoal, peço que cada um de vocês abram as suas, né? Para quem não sabe onde está, vai estar lá no Google Apresentações. Vou te mostrar aqui, ó. Vem na página do Google. Google, vem aqui, apresentações. Ó. Se estiver no seu Drive, vai ficar aqui. Meu está bem aqui, bonitinho. Então, a gente vai ver, ó, nós fizemos aquela reunião, os caminhos percorridos, o que a gente já estava fazendo, onde a gente está, a gente chegou nesse patamar agora com os alunos, e o que a gente pretendia fazer, para onde a gente vai, tá bom? A ideia da reunião de hoje, a gente sabia se a gente conseguiu aplicar ou não a nossa ideia, a gente pensou nisso do ano, tá bom? Início da jornada, na verdade. Então, nossos objetivos da reunião de hoje. Reconhecer a importância do planejamento para a efetividade das ações pedagógicas e o alcance dos objetivos de recomposição da aprendizagem. Inspirar em práticas de colegas para aprimorar seus próprios processos de planejamento e execução de atividades. Valorizar o feedback como ferramenta para aprimorar a prática pedagógica. Então, o que é a importância para nós do planejamento? Eu falo assim, na minha escola, pessoal, eu sou um dos professores mais novos da escola, tá? Eu já dou aula há 10 anos. Tem vários professores que estão próximos da aposentadoria, que, né, estão ali tentando participar do contexto escolar, que já não é mais a realidade de quando eles começaram. E tem assim, eu tinha uma professora na época que eu estudava, me incomodava muito isso. E ela tinha o mesmo planejamento a vida dela toda. Então acontecia muito que, eu estava no 8º ano, eu ia para o 9º, eu pedi para meus colegas do 9º ano me darem o caderno deles. Porque eu sabia que a prof no outro ano ia aplicar as mesmas atividades, cada bimestre, né, certinho. E realmente, eu ia lá no primeiro bimestre, o senhor aplicava as mesmas atividades. Segundo, terceiro e o quarto, né? Por quê? Porque a professora seguiu o mesmo planejamento. E aí vem o nosso principal erro, né? A gente não replanejar, não trabalhar esse planejamento, principalmente agora, né? Que a gente tem que recompor a aprendizagem dos alunos. Então, o planejamento é a chave para transformar desafios em conquistas, garantindo que cada estudante recomponha a sua aprendizagem. E como que a gente vai trabalhar o planejamento? Mapeando as defasagens, personalizando as intervenções, focar nas habilidades essenciais e acompanhar ações desenvolvidas. Quando a gente trabalhava, né, antes da pandemia, a gente personalizava normalmente pela turma. Né? A turma do 8º ano A é terrível, tem 35 alunos e tem os 7 alunos que só querem bagunçar. Então, personalizamos o planejamento voltado nessa visão.
Agora não, a gente tem que personalizar de forma individual para os alunos. Poxa, lá na minha turma do 6º ano, eu tenho um aluno com TDAH. Como que é o meu planejamento vai ser efetivo para aquele aluno específico? E aí as pessoas mais antigas, professor do céu, não aguento mais. Como que eu vou planejar? A sala tem 25 alunos. Como que eu vou fazer 25 planejamentos? Vou fazer um planejamento que consiga juntar, ou consiga atender todos os alunos. Esse é o nosso principal desafio. Bom? Então, pessoal, peço que vocês abram um mapa de conexões de vocês. Conseguiram abrir aí? Conseguiram dar um joinha? Quem não conseguiu achar, eu ajudo a achar. Que aula que é, Juvenal? É reunião 2. Mas é só procurar no... Igual você aqui, ó. No seu Drive, vai aparecer certinho lá. Só colocar apoio em ação R2, que aparece. Mas hoje de manhã eu fiz, deu certo. Conseguindo, pessoal? O professor tem que procurar como escrever lá, como apoio. Vou mostrar aqui no meu. Deixa eu fechar aqui o meu. Vou voltar lá no Google normal. Tô no Google, vou vir aqui no cantinho, nas pontinhas. Vou vir em apresentações. Ou no Drive, que me dá certo. Eu vou pesquisar apoio. Aí tem, no meu caso tem vários, tá? Apoio, underline, em... Ó, tá só ver aqui se vai dar certo, já. Ó, já apareceu aqui, ó. Cópia, no caso meu tá cópia, tá? Você tá só apoio. Ou, né, cópia de apoio em ação R2, J2, tá? Apertou, é esse que vocês precisam. Nós vamos trabalhar daí no slide número 3 dele. Então, nesse slide tem assim, ó, registre nos próximos passos, quer dizer, pense nos próximos passos do seu contexto de atuação. Pode dar em relação às voltas aéreas. Então, reflita sobre a ação e o engajamento que podem priorizar. Parcerias, estratégias que podem ser mobilizadas. Então, por exemplo, na minha escola, isso é uma atividade que eu, como PCA em exatas, que auxiliar. Nós, PCAs, a gente tem uma reunião, né, quinzenal, e nós sentamos naquela quinzena ali, ou, semanalmente também acontece algumas reuniões, em que a gente senta ali e fala, vamos dar uma olhadinha. Professor de recomposição, eu trabalhando tal descritor. Então, eu em matemática vou trabalhar, né, aqui no descritor, o professor de programação vai trabalhar aqui, o professor de ciência vai trabalhar aqui. Mas aquele descritor ali, ele não se encaixa em português, não se encaixa em inglês, por exemplo. Aí a gente vai lá, pega a professora de recomposição em português e pega o descritor que está trabalhando e repassamos para que todos trabalhem a mesma coisa. Qual é o objetivo disso, pessoal? Já aconteceu com vocês muitas vezes de um aluno, você falar o conteúdo e o aluno não entender. Aí vem um coleguinha e explica de uma outra forma e ele entende. Vem um coleguinha fala às vezes com uma frase que ele usa, igual eu brinco com eles muito, né? Eu brinco com as minhas turmas do plano cartesiano. Professor, eu não consigo entender esse plano cartesiano, esse negócio de coordenadas X e Y, é terrível. Aí fala assim, tu joga Minecraft? Professor, eu jogo. Como que tu se localiza no Minecraft? Eu aperto o botãozinho F3 lá, e me aparece lá, Y, tanto, uns numerozinhos, X numerozinho. É plano cartesiano.
é eixo X e Y, tá andando ali no plano. Então você sabe, você só não consegue aplicar ele na prática. Você já consegue usar o plano cartesiano. E aí, professor, realmente, olha, eu falo com o meu coleguinha quando a gente está jogando junto, olha, eu estou em X tal, Y tal, tá bom? O coleguinha tem que chegar até ele. Então eles entendem, né? O que eles precisam é de uma outra forma de ser falado. Então a gente está trabalhando isso na nossa escola, né? Cada professor dentro do seu componente trabalhar com o mesmo escritor, para tentar alcançar esse aluno de alguma forma. E a escola de vocês, como está funcionando? Professor Marcelo, na sua aí, como está? Tá funcionando tranquilamente, né? Mas é difícil fazer, né? É difícil porque a gente tem a nossa demanda, né? Nós temos, igual eu falei para uma professora passada, né? Cada um tem sua demanda, cada um tem o seu componente que tem que fazer chamada, fazer avaliação, fazer um monte de coisa. É complicado eu, no meu componente, às vezes, ter que largar, nem largar, mas às vezes eu parar um pouquinho de mexer no meu componente, ou não trabalhar de uma forma que eu acho mais agradável para mim, para trabalhar de uma forma que, às vezes, é necessário para os alunos. E a professora ficou até brava comigo. Não, professor, mas eu trabalho sempre assim há mais de 15 anos e nunca trabalhei com esse negócio de escritor. Eu vou olhar para o prof, mas assim, sem querer ser grosseiro com você, o nosso objetivo aqui não é ensinar os alunos. Nós não somos professores para ensinar, para trazer informação para eles. Se nós temos que fazer eles passarem por um SAEB, que é uma avaliação, nós não temos que preparar eles para isso? Será que no seu componente você não consegue, de jeito nenhum, fazer uma alteraçãozinha pequenininha para trabalhar esse componente que vai auxiliar eles? Professor, aqui é difícil. Eu dou aula há tanto tempo assim no mesmo colégio, sempre falei dessa forma, nunca utilizei as tecnologias, não sei utilizar. Eu falei, então, beleza, na próxima aula sua, eu vou lá com você. Nessa curso de programação robótica, eu vou junto com você. Aí eu te auxilio a fazer isso. Marcelo, falar? Pode falar. Tá mutado, pô. Marcelo, tá mutado. Não consigo te ouvir. Oi, professor, desculpa, caiu, desculpa, tá oscilando bastante. É como eu havia falado, professor, a ideia do planejamento, na minha opinião, planejar é um plano de ação. Acho que caiu de novo. Caiu de novo. Pessoal, acho que tá toda a internet estão assim, porque a minha em casa, a clínica particular tá assim, as colégios também estão assim, tamo... Mas beleza, pessoal. Então, como o professor Marcelo estava falando, né, a questão do planejamento, de sentar, e eu sei que é bem difícil nas escolas que a gente trabalha, né, a gente conseguir sentar ali com outro colega na atividade, a demanda é muito grande, né, poxa, professor, na demanda de Agrino, a demanda de Paraná, a demanda disso, daquilo outro, é muito grande para a gente conseguir sentar um pouquinho e realizar, né, essa atividade ali, ou conversar com um colega. Pode falar, professor Jefferson. Na nossa formação, agora no começo depois das férias, foi colocado, a diretora colocou para a gente os descritores de português e matemática do SAEB e falou, olha, pessoal, o que vocês podem colaborar com isso daí, né? Na aula de vocês, tá? Aí foi levantado, o que eu posso fazer com o terceiro ano de ensino médio seria trabalhar com seno, cosseno e tangente nos triângulos, né? Eu dou aula de física, né? Dá para fazer uma prática legal, não vou repetir a aula do professor de física, mas eu posso fazer uma prática legal que envolve o cálculo de altura do prédio, tá usando seno, cosseno e tangente. Ela falou, beleza, é isso mesmo, queria que cada um ajudasse
aos professores de português e matemática, fazendo uma atividade dentro da sua disciplina que ajude esses escritores, que ela passou os escritores lá para a gente. E é isso, né? Se cada um ajudar um pouquinho, né? Fica mais fácil dos alunos entenderem, fica mais fácil do nosso trabalho na escola. E aí a gente pensa muitas vezes assim, poxa, mas eu faço assim com os alunos meus, né? Sempre que eles estão nessa bagunçando, fulano fez isso, aí, fala, professor, não fui eu, foi fulano. Eu falei, sempre a culpa é do ciclano, né? Sempre a culpa é do outro. A gente nunca tem culpa de nada, né? E a gente também faz isso. A culpa é do professor do ano passado que não ensinou ele. A culpa é da família. A culpa é de quem? E a nossa culpa, tem onde? A culpa é da família, a culpa é do governo, a culpa é de Deus, a culpa é de todo mundo. Mas a nossa culpa a gente nunca mostra. Eu não posso trabalhar um pouquinho melhor? Não posso pegar ali um escritor ali que o aluno está precisando e ser um pouquinho melhor para ele? E é dessa forma que a gente vai trabalhando na reunião de hoje, tá bom? Para a gente continuar, nós temos aqui uma planilha, deixa eu só tentar abrir ele de outra forma, porque ele ajuda meu PC a ficar mais lento do que já está hoje. Deixa eu achar ele aqui. Isso. Hoje de manhã estava triste a internet, hein? Pelo amor de Deus. Não, mas a minha hoje é porque mexeu realmente aqui em casa. Pessoal, é um Padlet, tá? Bem legalzinho de trabalhar, a gente trabalha bastante. Que ele vai pedir para você, né, colocar a sua cidade ali, o seu colégio, e descrever a ação que você fez, né, que você vai fazer dentro da sua escola bonitinha. Deixa eu pegar aqui. Meu Deus. Tá trabalhando bastante com isso. Aí, consegui pegar. É para ficar, acho que todo mundo para ficar. Então, todo mundo sofrendo. Esse aqui é o nosso mapa, só fechar as outras guias, e daí facilita a minha vida. Aí. Então, nós estamos aqui no nosso mapa, pessoal. Tá? Ele é voltado mais ao mapa do Paraná, mas a gente colocou até para fora. Né? Mas, qual é a ideia? Você vem aqui no cantinho, nesse mais que tem aqui no cantinho, ó. Deixa só o meu carregar a internet. Então, eu vou de novo. Aí. Então, eu vou colocar meu. Tá? E vou descrever a prática que eu estou desenvolvendo na minha escola. Tá bom? Aí, acho que vai dar melhor. Então, ó, você vai aqui, por exemplo, o meu município. Eu estou hoje morando em Lindoeste. Professor, onde clica para entrar nisso, professor? Eu já tá, Tá no mapa já? já estou no mapa. Aqui tem um maisinho no canto inferior direito. Você vem nele, ele vira um lápis, tá bom? Ó, Lindoeste, Paraná, tá aqui, a minha cidade. E eu vou descrever que eu, no meu colégio, estou realizando, né, um foco na recomposição de aprendizagem e no SAEB. Então, né, eu escreveria aqui, ó. Onde está escrito aqui, ó, escreva algo incrível, eu vou descrever o que eu estou fazendo. Bom? Como eu já fiz o meu, talvez eu preciso mostrar o meu aqui.
Pra quem não conhece onde eu moro, a gente tem que achar aqui minha cidadezinha. Aqui, ó. Atualmente eu moro nessa cidadezinha aqui, ó, bem pequenininha. Antes eu morava numa outra cidade também pequena, aqui mais pra cima, chamada Santa Teresa do Oeste, né, nas férias. É próximo a Cascavel, é próximo a Capão das Marques. É, ó, bem colado no Parque de Iguaçu, Parque Nacional de Iguaçu. Então aqui, ó, tu vai descrever, ó, que uma vez que você aperta e escreve e envia, ele já te dá um pontinho assim para você, ó. Bom? E você pode colocar até mesmo a rua. Ah, professor, o colégio Rio trabalha na rua tal, tal, tal. Tu escreve lá, cidade, vírgula, rua, ele vai te dar certinho a rua do colégio. Bom? O professor Jefferson pode falar. Não entra nem com reza brava. Ele está travado, pessoal. Está travado porque é o Paraná inteiro está utilizando, né? Mas assim, tentem fazer, depois tira um print, manda lá no nosso Classroom, bom? Mas é legal, ó, a gente viu o quanto de atividades, ó, voltadas ao SAEB estão sendo feitas. Professor, Pode falar. o meu também eu não consigo fazer nada aqui. Beleza, pessoal. Não, depois eu vou tentando fazer, tá? Porque eu realmente, agora tem várias outras turmas de formadores que estão executando o mesmo. Pode falar. Ô, professor, aqui tem opção 1, opção 2. Aí na opção 1, pesquise o lugar pelo nome. Logicamente, eu vou pôr na minha cidade onde que eu tô, né? Isso. É isso mesmo, Pro. Tá? A gente pode colocar a cidade e vir uma rua, que é o colégio. Bom. Se for um colégio grande, ele até acha o colégio certinho para você. É que o meu colégio é bem pequenininho, então não acabou não encontrando. Ô, Juvenal, Pode falar. se eu só escrever do lado esquerdo aí no mapa, sem achar a cidade, tem algum problema? Aqui, Não, aqui do lado esquerdo do mapa ali. Tá lá, mapa de conexões, tá. é que aqui são todos os mapas, tá? Ó. Ah, tá. São os que já foram feitos. Para você colocar o seu, você tem que vir aqui nesse maisinho no canto inferior direito e escrever aqui dentro. Ah, não, mas ele não abre. Esse maisinho não está abrindo para você? Abre nada. Porque o que abriu para mim, desse lado esquerdo aqui, ó, tá escrito lá, mapa de conexões compartilhando saberes e impactos. Aí eu acho. No canto direito tem um maisinho que você aperta nele e ele vai achar isso para você. Professor, fala para ele que é embaixo. É lá embaixo do. Mas eu acho que a internet dele acabou caindo, na verdade. Também. Fala para ele, vamos fazer a sua didática lá perto da Antártida, lá embaixo. Pessoal, aqui, ó, tá? Ó, canto inferior direito, bem lá embaixo. Eu nem consigo mexer porque tem o aumentar aqui da Meet. Ô, professor, depois que pôs o nome da cidade, clica onde agora? Aí só vai no. Deixa eu te mostrar aqui. Aí. É só enviar de novo o link para quem caiu. Aí. Ó, achou a cidade, pessoal. Esse aqui. Isso não vai abrir agora. O meu que não quer abrir. Mas ele vai te dar a opção de você enviar. Ó, deixa eu escrever aqui o meu. Do Oeste. Vou aqui, Rua Padre. Isso. Aí, ó. Quando você faz tudo, professor, a gente parece que ó, enviar. Você só envia, tá bom? Quem for conseguindo, pessoal, vai dando um joinha, por favor. Quem não for conseguindo, a gente vai minutinhos. E aí a gente retoma
a reunião. Pode falar, José? Professor, o problema é que a gente não consegue fazer nada nele, né? Ele tá muito lento a conexão. É a vou ver- internet, isso mesmo. Eu vejo se depois eu consigo daí, tá? Tranquilo, prof. Tranquilo. Ô, professor, a minha escola já tem um alfinete aqui, daí é só escrever, como que eu faço depois? Tá, a sua escola já tem, vai ter que fazer mais um, tá? É algum colega teu que já colocou o alfinete para você. Já conseguiu fazer pela sua escola. A minha escola de mesmo já tem. Deixa eu ver. Eu tinha visto de manhã, tinha dois já. Pessoal, enquanto vocês estão tentando colocar aí, eu vou refalar com o resto da turma que chegou depois. Pessoal, nós temos hoje relato de implementação, tá bom? E apenas até agora 3 pessoas se colocaram à disposição de fazer o relato. Então, assim, é bastante importante que vocês coloquem também, porque na próxima reunião, se acumular pessoas para fazer o relato, eu vou ter que diminuir bastante o tempo. Então, hoje tem só 3, e na próxima reunião é para ter, né, no máximo, mais 7 pessoas. Então, hoje é para precisar 6, né, para dar. E para reunião para ter 8 pessoas, fechar as 15. Já 14, verdade. São os 14 alunos que a gente tem na nossa turma. Então, preciso que vocês coloquem o nome de vocês ali bonitinho. E lembrando, né, quem for participar quem não fizer hoje a apresentação, vai fazer o feedback do colega, tá? Já nomeei ali o professor Marcelo para fazer o feedback do professor Rafael, a prof. Jéssica, que já tem frequência, fazer o feedback do professor José Antônio, a prof. Kátia, fazer o feedback do professor Jefferson, e assim por diante, conforme for entrando. Professor, eu não consigo ver isso. O senhor falou aqui. Aí depois o senhor vai colocar para eu fazer o feedback? Sim, sim, é um documento diferente. Vou mandar um Ah, link. tá. Beleza. E como o pessoal falou, tá lento demais a internet. Agora quem enviou nem tem 13 ainda. É como acho que todo mundo está usando. Não, mas tranquilo, pessoal, tá? Não se preocupem, é assim mesmo. É que hoje tem muitas coisas que ocupam a internet na escola, né? Temos também a Meet do pessoal da Green, que está fazendo a Meet hoje. Temos outras questões da escola que eu utilizam também na internet. Então, essa nossa atividade que utiliza bastante a internet também nas escolas. Então, realmente é normal a gente estar com essa dificuldade aqui hoje. Mas 2 minutinhos, pessoal, daí eu vou continuar. O meu só me manda esperar, não abre, não consegue abrir. Ele não tá conseguindo abrir. Tranquilo, prof, é assim Não mesmo. conseguindo.
É para postar no Classroom, professor, isso? Isso, pode colocar no comentário da reunião de hoje, tá? Eu postei lá, tem um comentário, você pode adicionar lá que depois eu vejo. Pessoal, acho que um foco importante de a gente conseguir trabalhar agora, ó, é a gente olhar para esse mapa. Todas as cidades do Paraná, pelo menos eu estou vendo aqui olhando assim por cima, elas têm um ou outro ponto. Então, mostra o quê? Que o nosso estado está todo, né, imbuído, todo envolvido com o SAEB. Tudo envolvido com a recomposição de aprendizagem. Então, pensa, o nosso estado inteiro trabalhando, né? Todos os professores trabalhando, os escritores, todas as escolas voltando a retomar conteúdo com o objetivo de realmente auxiliar os alunos. E a gente muitas vezes fica, professor, mas só querem saber, né, do SAEB, só o SAEB. Mas, pessoal, vamos relembrar, né, que nossos alunos eles passaram pela pandemia. E a pandemia realmente ela afetou muito. A gente fala assim, quem aqui acho que dá aula, matemática, português, sabe que essas duas disciplinas em si, elas estão com muita defasagem dos alunos. E por quê? Vamos fazer um exemplo. Eu dou aula de história. Esses dias dando aula para o nono ano, a aluna chegou lá no século, professor, que século que é esse? X, V, I. E eu já fiquei bravo, mas tá louco, aluno do nono ano, não sabe que você é com 16, está acontecendo. Aí opa, calma aí. Eles aprendem número romano no quinto e no sexto ano. Se eu for olhar lá na pandemia, o quinto e sexto ano deles foi na pandemia. E aí? Se for eu, professor deles de matemática, professor deles de história, eu iria trabalhar em números romanos ou eu ia tentar trabalhar para ensinar eles matemática básica, que eles não sabem, ou não sabiam na época? Ensinar o básico da matemática. Provavelmente o básico da matemática. E assim, como que eu ia mandar para os pais? Aí opa, calma aí, acho que eu estou brigando com os meus alunos por um motivo errado. E não é culpa deles eles não terem aprendido. Eles aprenderam porque teve uma pandemia mundial e a gente acabou passando por ela. E durante esse período, pessoal, vamos lá, pegar aqui no sexto ano, é a parte deles que estão aprendendo a ler textos maiores, eles estão aprendendo a ler de forma um pouquinho mais crítica os textos, eles estão aprendendo a realmente escrever de forma mais crítica também, e principalmente, né, na maturidade dos alunos, se envolve muito. E eles passaram 3 anos, basicamente, a maturidade deles em casa. E o Estado conseguiu, muito rapidamente, modificar e voltar e utilizar o acesso remoto, utilizar a mídia, utilizar essas formas de trabalho com os alunos. Teve Estado que não conseguiu, pessoal. Se você vai falar com professores do Nordeste, professores assim do Norte, o Estado deles não conseguiu. Durante a pandemia, eles ficaram um ano quase com o aluno sem ter aula, sem ter contato com o professor. E os nossos ainda conseguiram. Então, lembrando disso, a gente tem que interesse trabalhar a recomposição. Foi o aluno que não quis ir para a escola? Professor, mas eu queria estar trabalhando, não queria ter feito uma mandada tirar de peça para a escola, mandada fazer meeting, nem nada disso. Sim, a gente entende. Mas naquela época, igual eu brinco às vezes eu brinco com a minha esposa, que já falar alguma coisa para as crianças, e ela fica, vai falar, amor, calma aí. Quem que é o adulto da relação? É você ou é as crianças? Quem que é o adulto daquele momento? Éramos nós, professores. Os alunos, eles não têm, né, essa maturidade para saber que ali, todo mundo na pandemia, eles tinham que estudar. Então, pessoal, né, a gente já compartilhou a nossa parte do nosso planejamento aqui, nosso mapinha. Nossa experiência. No encontro com o outro, os saberes são transmitidos e construídos de inúmeras formas. Cada indivíduo é, em si, uma fonte inesgotável de conhecimento. Cursistas, queremos muito ouvir suas contribuições.
elas farão toda a diferença nas nossas futuras ações. E planejar para transformar. O planejamento é a bússola que orienta a nossa prática, considerando a intencionalidade de cada ação pedagógica. O aprimoramento contínuo do planejamento potencializa a recomposição da aprendizagem dos alunos. E agora, pessoal, peço que vocês coloquem no chat para nós rapidamente ali, uma palavrinha só. Qual que é o foco, né, de vocês nessa recomposição? É a aprendizagem? É o conhecimento? É o entendimento? É a retomada de conteúdo? Coloquem no chat, por favor. O professor Ricardo colocou retomada, ótimo. Quem mais? O professor Jefferson, conhecimento, isso. A professora Kátia, retomada. A gente vai ir com retomada, isso. E assim, eu concordo, pessoal, que realmente na nossa prática com essa retomada, essa recomposição de aprendizagem, ela é com o objetivo de retomar os conteúdos que os alunos não aprenderam, não tiveram dificuldade. Mas também, de que às vezes alunos, né, igual o professor Jefferson concluiu, um conhecimento do conteúdo. E talvez até mesmo entendimento, porque muitas vezes eles sabem o conteúdo, eles têm um conhecimento do conteúdo, mas eles não sabem aplicar aquilo para a aula deles, para a atividade deles em sala. Igual falei lá do plano cartesiano. Eles sabem utilizar isso no joguinho, perfeitamente, tranquilo, mas chega na hora de utilizar na sala de aula, eles perdem tudo. Por quê? Porque eles não têm esse convívio com o conteúdo. Aquele conteúdo para eles não foi vivenciado. Então, para nós que a gente estudou antes da pandemia, né, a gente conseguia vivenciar o conteúdo. O professor explicava no quadro, a gente conseguia sentar lá, assistir, ver a aula dele, vivenciar aquela aula. Nossos alunos não conseguiam fazer isso. E é por isso que a gente faz, então, hoje a nossa recomposição da aprendizagem. Vamos, então, pessoal, para os nossos compartilhamentos. Está muito quietinho hoje, está acontecendo. A internet, teacher. A internet está caindo bastante, então ela oscila, está oscilando, às vezes pega a sua fala pela metade, né? Tá oscilando. Prof, eu também. Aqui tá complicado para prestar atenção, eu não estou nem conseguindo entender direito tudo por causa da internet. Sim, professor, está cortando a sua fala bastante, tá? Professor, o senhor estava falando da recomposição, né? E numa das suas aulas, o senhor colocou uma ideia bem legal da quinta, sexta, sétima, oitava e nono ano, e fez uma comparação de qual foi os anos que foram pegos pela pandemia, né? Então, por exemplo, o nono ano agora, acho que está saindo, acho que não pegou a pandemia total. Para baixo, todos eles pegaram. O nono ano pegou a pandemia, sim. Vou até compartilhar, eu tenho aqui, ó. Eu até ia compartilhar com vocês antes, eu acabei esquecendo. Aqui, ó. Isso mesmo, o senhor colocou. Isso mesmo. Então, ó, o nono ano, pessoal, ele teve a quarta série, a quinta série e o sexto ano de pandemia. Foi erro de cálculo. Esses quarto, quinto, sexto ano, eles pegaram, sim. Para estar no nono ano, eles pegaram tudo isso daí, com certeza. E para quem trabalhou já em escola municipal, sabe que é o ano em que eles estão realmente aprendendo a ler melhor, né? Porque eles aprendem a ler primeira, segunda e terceira série, mas a ter aquele gosto de ler um conteúdo, a matemática de maneira mais assertiva, tabuada, né? A gente trabalha muito com eles, nesse período aqui. Por exemplo, no sexto ano, ele já iniciou a primeira série deles na pandemia. Então, eles passaram a primeira, a segunda e a terceira série na pandemia. A escola municipal sabe que são os anos em que eles estão sendo alfabetizados. E se eles não aprenderam a ler e escrever aqui, eles vão ter que aprender aqui.
E o conhecimento que eles tinham que aprender aqui é jogado para frente, para nós. E aí vem aquela questão, professor, mas a culpa não é nossa. Mas a culpa é de quem? Alguém tem que ter culpa, então. Pessoal, sobre o nosso compartilhamento, então, tá? Chegou o momento de a gente compartilhar e relatar o que produzimos ao longo dessa jornada. Apresente sua implementação, destacando as estratégias aplicadas como os estudantes. Cursista, quem irá apresentar? Você terá 7 minutos para realizar a apresentação, ok? Respeite a ordem e o tempo destinado à sua apresentação. Apresente aos seus colegas de formação o material que você elaborou no Google Apresentações, tá bom? Turma, respeite o momento de apresentação dos colegas, então não interrompam, não façam comentários, bom? Realize o feedback para o colega pelo documento compartilhado, já mostro para vocês. Lembre-se, cada relato é único, então, pessoal, não tem que ficar comparando, o fulano fez assim, eu fiz assim. É chato. Então, cada um, cada um sabe do que fez, cada um sabe a sua capacidade. Então, sem ficar nesses comentários. E participe ativamente da reunião nos momentos solicitados, tá bom? Pessoal, tá aqui o documento, ó, de feedback. Eu vou só colocar o nome do pessoal aqui. O Rafael. Deixa eu só ver a ordem. Rafael, José Antônio e Jefferson. Deixa eu duplicar aqui. José Antônio, olha aí. Aí, não saiu. E o próximo é o Jefferson. Isso. 1, 2. Beleza. Vou compartilhar com vocês aqui, então, ó. Aí, por exemplo, o professor Marcelo, ele vai fazer o feedback do professor Rafael. Ele vem aqui, aperta em cima do nome do professor Rafael e faz o feedback. Bom? Ó, vai colocar o nome de quem você está fazendo o feedback, professor Rafael, o seu nome, a data de hoje e o tema, que o Rafael fez da apresentação dele. E aí tu vai colocar, aspectos positivos, conexão com a formação, sugestão, se tiver alguma coisa para fazer para ele melhorar o trabalho dele, e as suas inspirações. Poxa, achei isso bem legal, vou levar para mim. Bom? Vou compartilhar esse documento com vocês. Deixa eu colocar certo aqui bonitinho. Beleza. Então, pessoal, a gente tem 3 apresentações hoje. 7 minutos, tá? O Rafael quiser já se organizando. Peço encarecidamente, tá? Durante a reunião, durante a fala deles, não abram o microfone, a não ser que seja algo muito importante, que também não fiquem abrindo e fechando a câmera, porque isso também distrai. Bom? Então, vamos observar o trabalho do coleguinha. Bom? Professor Jefferson, a turma é sua. Rafael, desculpa. Rafael. Me pegou de surpresa. É que eu li o nome do Jefferson e falei Rafael. E li o nome do Rafael e falei Jefferson. Desculpa, hoje é difícil. Vai lá para o Rafa. Boa tarde, estão me ouvindo bem? Meu nome é Rafael, eu trabalho no Colégio Cívico Militar República Oriental do Uruguai, aqui em Curitiba, no setor Cajuru. Atualmente eu tenho 6º, 7º, 8º, 1º ano e 2º ano do ensino médio, e a minha implementação é no 7º ano. Daí eu peguei um pouco de trabalho de cada turma, assim, dos que estavam mais completinho para mostrar para vocês. Daí aqui, eu não vou colocar em modo de apresentação, que depois eu quero mudar a aba só para facilitar.
Se tiver muito pequeno, daí... Não, deixa eu pôr, depois eu tiro e volto para ficar o texto maior. A gente começou a montar o laboratório de informática. Isso aqui é um laboratório novo com os computadores novos que chegaram. Aqui é uma turma do 7º ano da tarde, que a gente está finalizando um trabalho. E eu fiz o da Alura sobre o Tesouro Perdido. Daí, como que eu trabalho normalmente? Eu explico para eles qual vai ser o trabalho, qual é o curso, e eu já mostro ele pronto. Qual que é o modelo que a Alura espera. E a partir disso, a gente discute quais são os movimentos que tem, o que precisa ser feito, e o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer a mais. Normalmente, a gente trabalha em duplas. Talvez, às vezes, eu trabalhava em trio, se faltasse computador. E daí, as primeiras aulas, eu deixava eles bem livres para discutir qual seria o tema do trabalho deles. Cada um, baseado na ideia do Tesouro Perdido, cada um poderia escolher os personagens que queriam, se queria fazer sobre piratas, queria fazer qualquer outra coisa, desde que envolvesse essa parte de tesouro. Daí, depois que eu fiz a apresentação principal, vai para a construção prática no Scratch. Nesse caso, eu deixei eles à vontade para escolher se eles queriam fazer no Scratch ou na Start Lab. A maioria preferiu de fazer direto no Scratch, porque ele tem as opções de procurar a imagem na internet, que é o que anima eles a fazer, cada um fazer uma coisa diferente. Daí é por isso que daí eu deixei eles livres para isso. Daí na dupla eu tentava separar eles, assim, um dia um fazia programação, o outro pensava nos cenários, para não só um ficar fazendo, que sempre não é toda a turma que a gente consegue, toda dupla que a gente consegue, mas tentar evitar que só uma pessoa faça. Daí eles tinham que fazer o personagem principal, fazer um vilão e depois fazer a implementação do tesouro. Daí o que eu coloquei de diferente? Além disso, para fazer umas coisas diferentes, para não ficar projetos iguais da Alura, eles tinham que fazer uma tela de play, uma tela de iniciar. Antes de começar o jogo, ainda tinha 2 personagens que eles tinham que escolher. Então, quem estava jogando podia escolher com qual personagem ia jogar. E depois, para finalizar, a gente adicionou vidas. Se não conseguisse fugir do vilãozinho que tem ali, você morria. E se você conseguisse pegar todos os tesouros, mostrava que você ganhou. Então, essa foi a adequação que eu fiz em relação ao jogo da Alura, que não tinha toda essa parte ali no jogo completo. Daí, agora, aqui são eles fazendo o trabalho aqui nos Chromebooks, e aqui são algumas imagens dos projetos dos alunos. Daí eu vou mostrar o modelo que eu fiz, e apresentei para eles, depois eu vou mostrar aqui cada um desses trabalhos aqui compartilhado. Daí eu vou fazendo, cada turma eu vou fazendo um, daí o trabalho fica um pouco diferente. Mas esse aqui foi o meu modelo que eu fui fazendo com eles. Algumas aulas eu estava usando o tablet, daí a gente fez esse botão mobile aqui. Nesse caso a gente não precisou, mas no tablet a gente precisava programar a setinha para andar, senão o personagem não andava. Daí a gente deixava aqui já preparado. Daí eu escolhi o computador, escolho qual dos personagens eu quero utilizar. E daí aqui eu vou esconder. Daí se eu vou perdendo vida, vou perdendo o coraçãozinho aqui, e conforme eu vou passando, ele vai pegando os tesouros. Esse aqui era o modelo que eu apresentei para eles. E agora aqui eu vou mostrar o resultado dos alunos aqui. Daí aqui também os botões, a escolha de personagem. E daí aqui vai, conforme eu vou pegando, o tesouro vai indo para a posição aqui em cima. Daí esse aqui é aluno do 7º ano que fez. Aqui no caso eu morri. Tela de game over. Aí esses aqui eu só vou mostrar como ficou rapidinho. Daí computador, tablet, personagem. Daí a ideia é a mesma depois do jogo ali, como que funciona. Daí tem alunos que querem ir um pouco mais além. E antes de começar o jogo aqui, ele criou toda uma narrativa de por que eu estou buscando tesouro. Daí ele vai... Eu não vou contar essa história inteira aqui. Depois, quem quiser, eu posso mandar o link, porque é uma história meio longa até começar a funcionar. Então, daí é basicamente isso o que a gente trabalhou. O que eles viram de novidade aqui é principalmente a parte de... Só mostrar os códigos aqui. A parte eu trabalhei bastante com mensagem.
para um personagem conversar com outro, o ator for clicado e a questão do efeito fantasma, né? Criação de clone e efeito fantasma. Os tesouros ficam escondidos com o efeito fantasma. Quando ele encontra o personagem, eu removo esse efeito. Ele vai até a posição que indica se o tesouro foi coletado ou não e adiciona um ponto. Que daí, a partir desse ponto, a gente vê para qual tela tem que ir, se você ganhou e se perdeu conforme a vida também. Daí eu acho que, resumindo, foi assim que eu trabalhei esse trabalho com os alunos. E é só isso, não sei se eu falei muito rápido, muito devagar. Parabéns, prof. Olha, por favor, compartilhe com o nosso sininho, tá? Esse trabalho dos alunos ficou maravilhoso. Eu fiz algo assim com o sétimo ano também, mas eu fiz com eles com outros animes. Porque eles não assistem One Piece. Aí falaram, professor, posso fazer de Naruto? Eu falei, pode, vai lá. Naruto, Boruto, os outros animes aí que eles gostam de assistir. Mas ficou bem legal, parabéns. E, prof, qual foi a sua maior dificuldade ali com eles? Eu acho que a maior dificuldade que eu tenho tido no sétimo ano é que tem umas turmas muito terríveis. Daí controlar e fazer com que todas as duplas do grupo consiga fazer. Normalmente não é todo mundo. Tem os trabalhos que eu não apresento, que não chegaram lá onde a gente esperava, não consegue executar tudo o que a gente precisa. Acho que é mais isso. A falta de desinteresse, daí eles não conseguem fazer, né? Por mais que a gente fique ali em cima, eu sempre falo um pouco, depois vou andando pela sala, mas essa é a dificuldade que eu tô tendo com o sétimo ano. Tranquilo, prof, parabéns por você. Fazer o feedback do nosso prof, professor Rafa. Pode fechar, então, a sua apresentação, prof. Rafa. O professor, desculpa interrompê-lo, caiu a internet, como eu falei, oscilando, então eu peguei algumas partes do professor Rafael aí falando. Eu peço as minhas desculpas, Rafael, é que está oscilando demais a internet, tá? E o que eu pude ouvi-lo, tá? Eu estou colocando aqui, tá bom? Mil desculpas. Não, imagina, não se preocupa, acontece não. Não, eu me preocupo sim, rapidamente, porque pelo que eu vi, a sua apresentação estava legal. O engajamento que você colocou do tesouro aí perdido foi muito legal. Tanto é que vou pedir para você depois compartilhar conosco, pelo menos comigo aqui, essa ideia para eu aplicar aqui. Muito legal. Vou mandar aqui o que eu fiz. Ótimo, pessoal. Então, o nosso próximo a compartilhar com a gente, o professor José. Eu vou fazer só uma alteração. A professora não vai poder participar hoje, tá? A professora Jéssica. Então, professor Ricardo, tu consegue fazer o feedback do professor José? Eu acho que sim, se a internet ajudar aqui. Tá bom, então. O documento é esse que eu mandei no link, tá? É só você vir aqui, ó, e clicar no nome do professor José Antônio. Professor José, com você, a turma é sua. Boa tarde, colegas. Boa tarde, professor. Boa tarde. Então, assim, eu vou deixar por enquanto a tela assim aberta. Acho que estão conseguindo visualizar bem ali as informações. Tudo bem? Tranquilo. Tranquilo. Então, assim, eu estou trabalhando mais com turmas do nono ano, oitavo ano, nono ano e primeira série esse ano. Então, o que eu fiz? Eu, na verdade, a minha implementação, eu trabalhei com uma turma do nono ano, trazendo aquele robô que o professor apresentou para nós, para que eles conseguissem fazer uma movimentação diferente, né, do caso desses robôs. Então, eu trabalho no Colégio Cívico-Militar Sebastião Paraná, em Palmas, pelo núcleo de Pato Branco, e foi feita uma implementação primeiro na sala de aula com eles, trazendo mais essa situação ali que o professor falou sobre os descritores de menores acertos, porque a gente já vem trazendo isso já nas nossas aulas de formações, para trabalhar com os alunos sobre, por exemplo, o plano cartesiano, que a gente já comentou, primeiro em sala de aula também, e também a questão de porcentagem, que é utilizado bastante dentro das plataformas, né? A questão também de ângulos, figuras geométricas, essa parte, assim, eu procuro tentar trabalhar com eles, explicando, orientando, certo? Então, a gente percebeu que nessa implementação, os alunos, eles acharam diferente, né?
as aulas, eles não tinham visto ainda essa parte no 7º ano, eles não tiveram ainda, não tinham tido essa aula do 7º ano, e eu sempre também procuro colocar um aluno monitor junto, que talvez para trazer para eles uma linguagem diferenciada, para que eles possam entender. Infelizmente, quando o professor Rafael falou ali, são poucos que se interessam, não são todos, e isso acho que é meio geral, né, professor? Porque a gente percebe em todas as turmas que tem aqueles que se destacam. Se você não segurar o aluno, ele vai lá na frente, faz todo o aluno e se tivesse mais, ele aproveitava mais. Mas eles não gostam muito todos de programação, e é o que eu falo para eles. Programação é você se interessar, é você ter curiosidade e procurar. E a minha implementação foi isso, sabe, professor, mais ou menos que eu fiz. Então eu trabalhei, daí eu deixei eles aqui, tá, inclusive, deixa eu pegar aqui. Aqui eu deixei eles trabalhando, no caso, com o robô, e achando também como que eles poderiam trabalhar de formas diferentes. Por exemplo, buscando colocando outros valores no valor dos ângulos ali e tudo mais, para poder ver o que acontecia. Eles gostaram bastante, tem a parte que eles colocaram ali também sobre as informações o que eles acharam, né? Inclusive eu pedi até para aqueles que não pudessem fazer o bilhetinho, colocasse aqui no Classroom para poder colocar o depoimento, tem alguns vídeos deles também trabalhando. E assim, professor, foi mais ou menos isso. Dificuldade que a gente tem é essa. Eu acho que é meio geral com todos, né? E é isso aí. Parabéns, prof, né, por adequar o trabalho ao 9º ano. E a gente sabe que o 9º ano são mais difíceis de lidar mesmo. O 9º ano já tem aquela questão de ser um pouco mais maduro, de nem tudo chamar a atenção deles. Eu falo que, assim, dar aula de programação robótica para 6º e 7º é cansativo, mas é maravilhoso. Porque são turmas que têm vontade, querem fazer. 8º e 9º já fica assim, é um pouco mais tranquilo, mas é uma questão assim de eles não querem fazer, né? Mas, prof, a minha questão do monitor, né? Você que escolhe o monitor, como foi feito o monitor com você? É porque assim, nós temos assim, já tem monitores que a escola escolhe, mas eu mesmo dentro da sala de aula, aqueles alunos que se destacam, eu procuro trazer eles junto comigo, porque assim, se você olhar o aluno monitor, é aquele que praticamente já fez tudo e ele sabe, conhece, né, já alguma coisa. Então eu procuro trazer eles para me auxiliar, porque uma turma com 30, tem turmas com 40 alunos, como é que você vai conseguir dar conta de todos? Não tem, né? E os alunos assim que se destacam mais, eles podem te auxiliar, se consegue trabalhar mais com eles e fazer com que o conhecimento chegue pelo menos em mais alunos, né? Que nem todos Entendendo a entendem a linguagem linguagem. deles. E Isso, principalmente, que nem, por exemplo, aqui que nós estamos trabalhando com blocos, tudo bem. Mas quando você chega lá no P5, VS Code, essa situação ele já começa a complicar um pouquinho mais, né? isso mesmo, prof. Parabéns ao professor Renato. E, igual eu falo para vocês, né? Na minha escola, eu estou lá brigando com o professor de educação física. Eu sou quase tão amado quanto ele. E aí, né, na minha disciplina de programação robótica, né, tem Dourado, igual falaram agora há pouco, que ele é horrível em todas as outras disciplinas. Mas na minha ele é nota 100. E aí acontece o quê? Naquela reuniãozinha, nossa, antes das notas dele, né? Ele vai, não, fulano, quantos que você? Eu? 100. Mas, de novo, ele não faz nada na minha aula, ele é o cara. Na minha aula, ele chega, com uma noção, ele vê, ele abre o Alura, ele aprende o conteúdo antes, para na aula ele ajudar os colegas. E ele tem uma paciência, um carinho, uma vontade de auxiliar os colegas, que não tem como nascer em programação robótica. Mas em história ele tira 40, 50, porque em história ele não faz. Eu sei como é que é. A Então, minha assim, implementação não ficou muito boa, professor, em relação do professor Rafael, ele foi excelente.
Parabéns, professor. Muito bom o teu trabalho aí. Ficou ótimo a sua sim, tá? Não se preocupa, não. Ótimo. Ah, enquanto falou, cada um, né? Só cada um tem sua realidade. Eu falo para você assim, a minha realidade é de um colégio em que eu tenho turmas com 22, 20, 17. Tem uma turma minha da noite que tem 8 alunos. Um colégio Aí fica pequeno. mais fácil. Um colégio que tem 35, 30, 29, já é uma realidade bem diferente da minha. Então, assim, cada um tem a sua realidade. Então, professor José, parabéns pelo seu trabalho na sua realidade, com a sua turma, tá? Ficou muito legal. E nós sabemos que o nono ano ele é a turminha mais complicada de trabalhar. Você tem que ter um pouquinho mais de, né, podemos dizer assim, de força ali para controlar eles. Sim. Professor, então, acho que o professor caiu, será o professor Ricardo? Ah, o professor Ricardo tá aqui. Ricardo, faça feedback do nosso professor, do professor José Antônio. E o professor Jefferson pode se organizando para apresentar seu relato de apresentação. Pessoal, se tiver mais alguém ainda para apresentar hoje, tá? Aproveitem, porque semana que vem não vai dar para 7 minutos, vai ter ser menos. Ô, professor, o meu link chegou aí, professor? Eu tenho o seu aqui, prof. Ah, eu não sei se eu apresento agora, estou com medo. Isso foi tanta coisa. Não sei. Vai agora, prof. Tranquilo. Ah, não sei. Sei lá. Eu tô com medo. Eu tô com medo de falhar e dar errado, professor. Tranquilo, professor. Fica tranquilo, tá? Prof. Jefferson pode compartilhar conosco a tela? E aí a prof. Kátia vai fazer o feedback com o professor Jefferson, tá bom? Áudio de apresentação. Aí, certinho. Tá. Ah, eu tô aparecendo aqui também, eu tô me vendo, que benção. Mas eu posso colocar como apresentação, né? Aqui não dá, né? Pode. Não dá. Tem que ser aqui. Tem, abre isso. Aí você volta para Meet. Beleza. Então vamos lá. O Ricardo quer falar rapidamente? Professor, rapidinho aqui. O feedback ali é só preencher, não precisa salvar em lugar nenhum? Não, pode tirar que fica salvo para mim. Ok. Então, professor Jefferson, a turma é sua. Beleza. 7 minutos, até mais. Meu nome é Jefferson Risse, estou dando aula no Colégio Cívico-Militar Monsenhor José Maria Escrivá, em Londrina. Eu tenho, em programação e robótica, eu tenho 3 sextos e 3 sétimos, tá? Imagina o pessoal como que é, né? O que eu escolhi foi entender como funciona o robô aspirador, né? Foi o que eu escolhi, tá? Vamos lá. Deixa eu mostrar alguma coisa aqui que eu... Deixa eu mostrar umas fotos aqui. Beleza? Pessoal, aqui na escola, nós temos um laboratório de informática, ele é muito bom, sabe? Ele cabe todos os estudantes, né? Cada um tem o seu computador, né? Tem uns verdinhos ainda, mas é meia dúzia, né? E aí eu tenho um projetor, né? Que a gente pode jogar lá na frente as informações e você vai explicando para os meninos ali a aula, né? Geralmente no Alura eu não intercedo muito, eu deixo eles mesmo fazendo o curso mesmo e fazendo. Só que nós tivemos aqui uma dúvida muito grande, que quando eu fui ver os trabalhos, eles não estavam o carimbo, né? Eles não estavam carimbando. Então, daí eu fiz essa aula aqui com... que eu não sou bobo nem nada, eu peguei a aula que nós tivemos aqui e fiz para eles lá ensinando carimbar, sabe?
Então, essa daqui é uma turma, se eu não me engano, 7º B, né? Que daí eu fui ensiná-los a como fazer o carimbo, né? Tranquilinho, né? Aí, deixa eu ver, tem mais algumas fotos aqui. Tá? Ó, Ô, filho, não está compartilhando conosco. Você tem que abrir a foto e compartilhar agora. Lá em cima aparece. deixa eu ver aqui. Ah, vocês não viram a foto? Não, você vai. Quando você abrir a foto, tem em cima escrito compartilhar agora. Então vamos lá. Ou compartilhar aqui, alguma coisa assim. Compartilhar, assim? Vamos ver. Isso. Não, não veio para nós. Pode tirar então, prof. Tira da tela cheia, a gente vai se auxiliando. Isso, Vamos compartilha ver de novo a aqui. tela, por favor. Deixa eu voltar aqui. Aí é sacanagem. Vou abrir aqui, ó. Foi? Não foi, né? Foi, prof. Isso. Isso, né? Então tá, como eu estava dizendo, né, o laboratório de informática é muito bom, os alunos têm tudo livre acesso, né? Eu tenho um projetor lá, cabe todo mundo, o negócio é bom, né? Então, essa parte é tranquila, sabe? Agora deixa eu ver se tem mais imagem aqui. Eu estou meio perdido aqui agora. Vamos ver. Deixa eu carregar aqui. Tá? Aí eu tenho que clicar lá, né? Isso, aí, prof. Tá difícil, é. Não tá vindo. Pode ser internet, mas tranquilo, pode voltar para a sua apresentação para nós. Tá complicado. Deixa eu ver se eu abro outro aqui. Não vai, né? Não, não vai. Pode deixar, vai só para. Então tá, mas o que eu queria dizer é o seguinte, é que nós temos aqui uma estrutura boa quando se fala de Alura. Só que eu só posso usar, das 2 aulas, eu só posso usar uma, porque eu precisei distribuir com outro professor de outras escolas, né, de outros cursos, o laboratório. Então eu tenho uma aula do Alura no laboratório de informática e aí eu tenho uma aula no laboratório de ciências, né? Que é aí que o bicho pega, porque eu tenho 5 kits apenas, né? E a diretora agora conseguiu mais 8 computadores, nós estamos com 13 computadores, Chrome, né? Então fica mais difícil, mas nós estamos lutando, tá? Então eu queria mostrar para vocês aqui agora, deixa eu parar a apresentação, interromper, parar a apresentação, que eu quero mostrar um negócio para vocês aqui. Beleza. Estou aqui, beleza. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Opa. Estão enxergando? Está enxergando, professor? Tá. Deixa eu ligar aqui. Aqui, ó. É um robô? Esse aqui, eu pedi 6º e 7º ano que eles construíssem o robozinho, né? Para a gente poder trabalhar, não de imediato,
com sensor de pressão, queria que eles acendessem e apagassem as luzes, né? Então nós temos aqui já funcionando. Deixa eu destrinchar o bichinho aqui para vocês verem, olha. Né? Tá aqui. Né? Os fios, o Arduino, foi feita a programaçãozinha, né? E tá funcionando ele já na tomada, sem a programação. Eles gostaram muito, tá? Aí nós temos surpresa, né? Nós temos esse tipo de robô que eles fazem, ó. Né? Agora tem uns que levam para casa, olha, 6º ano, ó. Provavelmente teve ajuda dos pais, né? Mas ele disse que não, né? E aí, como eu falei que teria que ter espaço para colocar o Arduino e tal, ó, ele já preparou o compartimento, as costas aqui para colocar o Arduino tranquilo, né? E aí eu fiz isso nos 3/6 e no 3/7. Deixa eu ver, aqui do lado, aqui parece que tem... Ó. Esse é do 7º ano, tá? Os robozinhos todos lá. E nessa semana eles vão colocar as luzinhas para poder acender. Só que, ó, são 3/6 e 3/7, né? Eu tenho 13 computadores e tenho 13 Arduinos. Então eu tenho que desmontar o robô de quem fez para os outros montarem. Isso daí vai tomando tempo da gente, vai, né? Vai até cansando um pouco, sabe? Mas tudo bem, nós estamos aí, nós estamos na luta. O que falaram aí do 6º e 7º ano, eles não param de falar, eles não param de correr, param de gritar. Mas eles fazem, sabe? Eles fazem e tal. Aí muitos falam assim, professor, a sua é a melhor aula que tem. Eu falei, claro, você fica de pé, conversando. Mas eu faço. Não, tá certo, você faz, beleza, tranquilo, tal. Mas é isso daí, professor. Não tem muita coisa. Eu sei que se quiser perguntar alguma coisa. Foi meio rápido, não me preparei nada. Prof, qual foi a sua maior dificuldade com eles ali? A maior dificuldade, eu até coloquei lá no relatório, é o seguinte. Como o professor disse anteriormente, tem uns que gostam de fazer tal, mas tem uns que não gostam, né? E daí eu fui observando, né, no relatório da própria Lura, até no BI sai, né, as questões e tal. Né? Beleza, fizeram as 7 lições, tal. Aí eu comecei a ver os projetos, né? Mas eu peguei uns sem vergonha lá, que eles pegam qualquer site lá, copiam ali e jogam lá como projeto, sabe? Então, infelizmente, não vai dar tempo de fazer para terminar esse trimestre, porque eu dou nota para eles porque eles fazem, né? No Alura 50 pontos e aqui 50 pontos. Mas não vai ter como eu mexer muito. Mas no próximo trimestre eu já vou mudar a avaliação, né? A avaliação vai ser nos projetos, né? Vou corrigir os projetos, não vou mais usar o relatório do Alura, não, porque o Alura tem lá 7 lições feitas, tal. Então, no 3º trimestre vai ser pelos projetos, né? Essa é a mudança que eu vou fazer, a dificuldade que eu tive na questão do Alura. Na questão da robótica em si, né, da montagem dos aparelhinhos aqui, não tem dificuldade, não. São poucos que não fazem e tal, mas a gente, 6º e 7º ano, a gente dá tempo de trabalhar ainda, sabe? De fazer. Eu tive dificuldade, muitos não trouxeram na data marcada o material reciclável, né? Na segunda vez, na próxima aula, alguns ainda não trouxeram, aí eu fiquei nervoso. Aí eu chamei pedagogo, chamei diretor, chamei todo mundo, deram um esfregaço dele na questão de compromisso, né? Compromisso e tal. Aí parece que agora eles estão alinhadinhos, né? Saiu o aluno procurando em lata de lixo, coisa para fazer. Essa é a maior dificuldade. Parabéns pelo Renato, tá? Ficou ótimo. Eu empenho com os alunos. E eu também, professor, igual você, tá? No meu laboratório de informática, de robótica, tem um monte de robozinho lá, que assim, no segundo trimestre não tivemos robótica, né? Então eu não continuei nesse segundo trimestre, vou continuar no próximo. E tá lá, um monte de robô parado ali, eles fizeram na escola, certinho, organizadinho. Aí agora eu tive que desmontar um, porque o Agrinho pediu, a gente tinha montado um outro robô pro Agrinho, e chegou na hora o robô do pessoal, as minhas empresas acabaram meio que destruindo o robô deles.
Aí vai correndo o professor lá, pegar um robô e montar e já amanhã mostrar na gringa. Então, mas esse trabalhinho do robô com o sétimo ano ficou bem legalzinho mesmo. Peço então, deixa eu ver quem vai fazer o feedback aí. A professora Kátia faz o feedback do nosso professor Jefferson. Pessoal, o professor Marcelo caiu. Ele mandou o WhatsApp agora. Caiu da escola dele, então vamos continuar, tá bom? Boa tarde a todos, boa tarde, professor Jefferson. A aula foi excelente. Eu percebo que o senhor procura que os alunos sejam protagonistas, que eles mesmos criem, que o senhor dá autonomia para eles criarem, isso é muito bom. E geralmente, nas aulas que a gente faz isso, a gente vê os alunos que se destacam, né? A gente consegue observar os alunos que realmente têm aquele dom assim, para criar e tudo mais. Gostei da sua aula, foi excelente. Parabéns, professor. Obrigado, agradeço, Kátia. Realmente, eu esqueci disso, né? A gente observa as pessoas os alunos que... Eu tenho um aluno do 7º ano, ele era bem apagadinho, foi o primeiro a entregar esse trabalho aqui, né? Eu não esperava, né? A gente descobre certos valores que a gente não levava em conta. Exato. Eles surpreendem muito a gente, né? Quando a gente vê, eles criaram muita coisa. Porque eu procuro fazer junto com eles, mas eu dou autonomia para eles e eu sempre falo que eu quero que eles criem, eu quero que eles não fiquem presos nos códigos, que eles vejam que podem fazer de maneira diferente. E que para eles não ter medo de criar. Então, nossa, sai cada aula, cada projetinho legal que eles criam, assim, que eu também gosto muito. Eu acho que dar autonomia é o melhor caminho. Parabéns aos profs, pessoal. Então, enquanto a gente tem um tempinho ainda para aproveitar, vou fazer uma retomadinha com vocês da questão do nosso relato de implementação. Rafa, pode falar? Só queria falar uma coisa com o professor Jefferson dos robôs. Eu fiz isso no primeiro trimestre. E é aquele problema, né? Você ficar desmontando e montando. Daí, o que eu fiz para ajudar eles, para eles não ficarem tão desanimados, eu disponibilizei o LED para eles levarem embora. E daí eu montei um de exemplo que eles poderiam fazer se eles quisessem. Só vou mostrar aqui. Eu fiz um aqui. E eu fiz com o interruptor. Daí eu tenho um botão. Deixa eu tirar minha câmera do fundo aqui, que não tá. Deixa eu ver como que eu tiro. Eu vou colocar isso em destaque. Calma aí. Aí. Tá, aqui, ó. Daí eu fiz esse de modelo para eles e eu coloquei um interruptor. Daí acende para eles ficarem... Daí eu montei com eles tudo, fiz aqui a fiação e deixei eles com um fio. E falei que quem quisesse usar em casa, eles poderiam colocar numa bateria de 9 volts. Não vai funcionar com o sensor, não tem o Arduino, né? Mas aqueles mais interessados que queiram ter o seu robozinho em casa para acender, é uma alternativa. Pelo menos foi isso que eu consegui pensar na época. Para eles poderem levar. Ô Rafa, você vai me emprestar, né, Rafa? O teu. A gente estuda, a gente dá aula da mesma escola, sabe? Mas o Rafa é top. Parabéns para o Rafa. E é isso mesmo, professor. Muito legal, amei. A ideia da robótica com o fundamental é basicamente tipo, ser maker, deixar eles criar, deixar eles... Teve um aluno meu, prof, que fez um parecido com o seu. Ele botou um sensor de luminosidade em cima. Ele mesmo foi lá, ele com um sensor de luminosidade muito forte, estava no Alura, né? Mas o dele é assim, é tipo uma abajur ele fez. Então, quando ele está no quarto dele, ele apaga a luz, o robôzinho acende a luz do olho. Né? Então, ele botou no quarto dele, ele fez, eu até, deixa eu ver se eu consigo arrumar uma foto com ele, do robôzinho dele, e ele tá lá, sabe, ficou maravilhoso. Então, a ideia realmente é essa, a gente trabalhar com eles de uma forma maker, de uma forma em que eles tenham essa liberdade de criar também. Parabéns a todos os profs pelo trabalho de vocês, pessoal. Peço, então, agora encarecidamente, tá? Vou recolocar um link no chat para vocês, que vocês coloquem o nome para apresentar semana que vem. Bom, apresentou hoje, tá? Colocar o nome para apresentação que vem.
Já temos para a semana que vem a prof. Kátia como a primeira a apresentar, a professora Jéssica e o professor Marcelo. Tá? Então, coloquem o nome de vocês para poderem apresentar e eu coloco os colegas para fazer o feedback depois. Bom? Ô, Juvenal, dá tempo do Marcelo apresentar ainda hoje, não dá? Não é 13h30? Ele está sem internet na escola, prof. Caiu. Tá. Para ajudar a cair de artilharia. Ele me mandou até um áudio aqui no WhatsApp para o professor do céu. Mandou um hitzinho. Mas tudo bem, pessoal, tá? É isso para a gente retomar rapidinho, tá? Que a gente estava falando, alguns colegas perguntaram para mim. Então, assim, a documentação. Tem alguns colegas, ó, que me perguntaram, professor, eu tenho que fazer essas 2 páginas? Sim, tá? Elas são essenciais e elas estão lá na rúbrica. Então, é essencial fazer assim no relato. E também tem que colocar a certificação. Se não coloca a rúbrica, eu vou ser obrigado a tirar alguns pontinhos de vocês. Tá bom? E outra questão, né, que a gente também não falou, é o feedback. Não pedindo para o pessoal que apresentou hoje, né, mas eu vou falar, tem que ter um feedback da diretora, da pedagoga, de alguém da escola. Tá bom? Alguém da escola que tem lá assistir a sua aula, a sua apresentação, e dar um feedback. Tá? Eu chamei a tia, o meu feedback é da tia da limpeza. Ela estava varrendo o corredor, eu falei, tia, vem cá. Puxei ela, ó, vou dar minha aula aí, você senta aqui, e depois essa diretora me reclamar, fala que estava aqui me ajudando na aula. E depois ela foi lá, fez um feedback dela para mim, tranquilo. Bom, então, precisamos do feedback, né, tá, de alguém da escola sobre o trabalho de vocês. Professor Marcelo, voltou, professor Marcelo? Ó, professor, voltei agora. Agora que eu tentando desde a hora que caiu e nada. Tá oscilando demais. Eu mandei o recado pelo WhatsApp, né? Eu vi. Mil desculpas, professor. E eu até gostaria de apresentar, mas vai cair de novo, e aí eu vou perder. Eu prefiro, professor, eu posso fazer da minha casa, que a internet da minha casa não vai cair. Pode, prof, pode sim. Então eu vou fazer na semana que vem, eu me prontifico a fazer lá da minha casa, porque senão eu vou ficar louco aqui. Eu estou tentando voltar faz um tempinho, né? Pessoal, tá aqui nosso formulário de frequência, tá aqui no chat para vocês já. Aqui embaixo aqui é um lembrete da nossa turma, né? Então, nosso tema é programação em robótica. E a turma de vocês, a turma TA, das 13h40 em diante. O professor, eu peço já minhas desculpas, mas infelizmente está todo mundo fazendo aqui e acho que deu sobrecarga, o colégio todo e caiu. Eu estou com medo de uma falta, essas coisas. Nossa, eu fico irritado. Tranquilo, prof. Tranquilo, não se preocupa não. Pessoal, e sobre então as boas práticas, né? Eu vi que vocês perguntaram para mim também sobre o que tinha que fazer ali e tal. Pessoal, é importante, eu vejo assim, o trabalho do professor Jefferson, do professor José, do professor Rafael, inspiradores para nós. E se para nós aqui no grupinho fechado de formadores já é inspirador, já é algo legal, imagina para toda a rede, né? Então, assim, até falo para os meninos, se quiserem se inscrever nas boas práticas, tá? O envio ele não é obrigatório, mas é uma forma de valorizar as práticas realizadas por seus cursistas. Então, ó, é uma forma de vocês, tá, pessoal, se sentirem valorizados, tá? Ó, eu posso enviar no máximo 3 boas práticas por turma e eu tenho que selecionar o material entregue e mandar para o estudo certinho, bom? Então, se vocês quiserem, pessoal, tá, fazer ali, participar das boas práticas, eu vou após, semana que vem, após terça-feira, mandar uma mensagem para alguns de vocês, que vocês tentem se inscrever nas boas práticas. E é bem legal, pessoal, tá? Tem um trabalho que é feito em Foz, a gente vai lá, apresenta, sabe? Os alunos, da forma que você se inscreve ali, eles podem ir também participando. Então, é algo bem legal de a gente trabalhar junto, tá? Pessoal, nossa reunião de hoje, então, está encerrando. Vamos tirar o nosso print.
Vou interromper meu compartilhamento. Peço mais uma vez, pessoal, perdão, tá? Pela minha internet, que tá difícil hoje. Mas, Professor, pessoal, mil desculpas para aqueles que eu não ouvi, tá? Porque caiu a internet aqui. Gostaria de ter ouvido, porque, como o professor falou, quando a gente compartilha, a gente cresce bastante nos nossos conhecimentos. Mil desculpas, mas caiu a internet. Acho que todo mundo deve ter feito uma boa apresentação. Professor José, o professor Rafa, o professor José, rapidamente. Como o professor falou, cada pessoa tem uma maneira de expor. Então, isso é legal, porque cada um tem uma individualidade. Isso é salutar, é diferente, a gente aprende com o diferente. vamos pro print. Então, pessoal, quando eu falar 2, cada um escolhe um emote aí do nosso Meet e aperta. 1, 2, 3. Vamos lá. Beleza, pessoal. Então, era isso. Uma boa tarde a todos. Fiquem bem. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Professor, Pode falar, prof. na aula passada o senhor disse que ia mandar para mim o negócio da presença, porque não me lembro por que eu não conseguia abrir, que aqui não abria, Prof, eu falei com o pessoal que tá bloqueado, os- parece. os tutores, tá? Eles já resolveram isso, não se preocupa, tá? Ah, muito obrigada. Prof. É por isso que eu não encaminhei, tá bom? Não se preocupe. Ah, sim. Muito obrigada. Professor, Tchau. tchau. Professor, na terça-feira que vem o senhor coloca o link para mim, para eu falar? Então, álcool, pode chamar? Obrigadão. Desculpa aí que caiu a internet aqui, ó. Meu Deus do céu. Professor Juvenal, Prof, até mais. Pode falar, prof. professor, me dá uma orientação, por favor. É porque todo o nosso material, como eu tinha lhe dito, eu fiz junto com o professor Vigílio, sabe, aqui na escola, porque nós não temos mais o laboratório aqui. Foi excluído o laboratório para poder abrir turmas de sexto. E no ano, sabe? Então, todo o nosso trabalho deve apresentar juntos também na semana que vem, até a otimização de tempo, de repente. Acho que a internet caiu, mas voltou, né? Estão me ouvindo? Eu ouço. Tá, eu te ouvi mais ou menos, prof. O trabalho está junto dos dois, né? Isso, Seu e do foi feito Virgílio. junto, até porque foi retirado o laboratório de informática da escola, porque abriram 2 turmas novas, sabe? Então, a gente preferiu otimizar e fazer juntos lá, e até para otimização também do período de apresentação da próxima aula, né? Então, eu queria saber se o senhor permite que a gente apresente junto, então, já que até as fotos, está tudo feito junto. Foi tudo feito junto lá no 9º ano. Tranquilo, prof. Pode sim, tá? Pode pensar junto Então, sim. Bom, não se preocupe. então tá bem, muito obrigado, meu agradecido aí, até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.